Boa noite, meu nome é Frederico Coelho, sou estudante do curso de especialização no ensino de Química e Biologia e estou aqui para apresentar hoje o meu trabalho de conclusão de curso, com o tema Confecção de tabela periódica com materiais alternativos. Na história da química, existiram várias tentativas de se organizar os elementos químicos em padrões e que esses padrões expressassem ali uma periodicidade de suas propriedades químicas ou físicas. A gente pode citar um exemplo muito famoso do químico russo Dmitry Mendeleev, que ele estava tentando ali organizar em algumas anotações em cartas, né, que parecia mais um baralho, tentando ali verificar algum padrão entre os elementos. E aí ele caiu num sono, e nesse sono ele sonhou, né, as cartas dançando para ele, e aí nasceu a primeira tabela periódica, né? Assim conta a história. E essa tabela periódica, ela é muito importante, né? Porque, veja, é o alfabeto da química, como a gente já falou. Bom, a tabela periódica hoje, ela é muito diferente da época de Dmitry Mendeleev e se consolidou como um importante instrumento do ensino de química. A gente pode ver no currículo de Química do Estado de Pernambuco a seguinte habilidade: correlacionar origem, natureza, propriedades, combinações e atual classificação dos elementos químicos, destacando o estudo da tabela periódica e seus elementos, vinculando-os à constituição dos seres vivos, ao meio ambiente e ao surgimento do sistema solar, planetário e do universo. Então, veja que existe uma riqueza de detalhes que a gente pode trabalhar com o ensino de química, especificamente com o ensino da tabela periódica, né? Então, veja, você vincular a tabela periódica à vida, ao universo, né? Então, existem também outras dimensões. Você pode trabalhar, inclusive, a história com a tabela periódica. Você pode trabalhar astronomia com a tabela periódica. E sobre esse último caso, eu trago aqui um exemplo, uma citação de um famoso astrônomo, o Carl Sagan, né? E ele fala o seguinte: o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso. Somos feitos de material de estrelas. Então, verifica a riqueza, né, de detalhes que a gente pode trabalhar com isso. Então, você olha para a tabela periódica e vê vários elementos. E não imagina que aquela quantidade de elementos, e aqui a gente está falando dos elementos naturais, foram feitos ali no núcleo de estrelas, né, por aquele processo que a gente conhece como fusão termonuclear. Entretanto, a gente nota muito hoje no ensino de química que essa forma como a tabela periódica ela vem sendo trabalhada, ela causa ali uma certa repulsa nos estudantes. Muitas vezes são trabalhadas todas as suas propriedades, mas ali falta alguma coisa, falta um complemento, falta ludicidade, vamos dizer assim, né? E aqui eu tenho uma citação de Ramos, Santos e Laburu, que fala o seguinte: a disciplina de química é muito teórica, monótona, com muitos cálculos e, na maioria das vezes, não possui interação com o seu cotidiano. Existem muitas ferramentas que podem vir auxiliar para que o processo de ensino e aprendizagem se torne mais significativo e mais atraente para os alunos. Uma delas é a utilização de jogos e atividades lúdicas. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Então, um pouco mais de ludicidade ajuda a quebrar essa monotonia, né? Essa repulsa desses estudantes. Sendo assim, o presente trabalho ele mostra um produto feito com materiais de baixo custo. No presente caso, a gente constrói uma tabela periódica produzida com caixinhas de fósforo, né?
de forma que a gente consiga produzir aí uma ludicidade no ensino de química e que essa tabela ela possa ser montada e desmontada, né, com riqueza de detalhes. Então, como é que a gente consegue essas caixinhas? Essas caixinhas podemos consegui-las juntamente com os alunos, em escolas e em outras instituições. Nosso objetivo com esse trabalho é refletir sobre a utilização como recurso didático da tabela periódica construída com materiais alternativos, visando a interação lúdica dos alunos com os elementos químicos. Nossa pergunta é como a construção dessa tabela com materiais alternativos pode influenciar positivamente no ensino de química, né? Bom, o nosso trabalho, ele é um relato de experiência, onde foi produzida uma tabela periódica com caixinhas de fósforo. E aqui há uma sequência didática onde há uma proposição de como essa tabela periódica ela pode ser aplicada no ensino de química, especificamente no ensino das propriedades da tabela periódica, né? Então, tudo se começa com a coleta das caixinhas de fósforo em escolas, nas casas dos alunos e demais instituições. E faz, então, essa tabela periódica com esses materiais, né? Então, é feito todo um trabalho para que essa tabela ela possa ser montada e desmontada, de forma a permitir com que o aluno ele possa guardar informações ou até a amostra de determinado elemento químico dentro ali daquelas aberturas da caixinha de fósforo. Então faça uma atividade em grupo utilizando a tabela periódica produzida para buscar informações dos elementos químicos. Aquilo que eu falei, a caixinha é mantida, a abertura das caixinhas, para que o aluno ele consiga, vamos dizer assim, a amostra de determinado elemento químico. Ah, mas nem todos os elementos químicos os alunos conseguirão obter amostras. Então aí entra, vamos dizer assim, as informações de determinados elementos. Então, você pode trabalhar de várias formas. Você pode trabalhar um contexto histórico onde determinado elemento foi encontrado. Você pode trabalhar sobre a presença de metais pesados na água, né? Então, ali tem toda a complicação do chumbo, do cádmio ali presente na água. Então, essas informações elas podem ser armazenadas e guardadas nessas caixinhas, o que permite ali uma contextualização e traz um pouco mais de sentido, é, e traz ali um pouco mais de sentido dessa atividade na vida do aluno. E, ao final, é feita uma avaliação da metodologia por meio de um questionário. Então, está aqui a nossa tabela periódica feita. Então, veja que são várias caixinhas de fósforo e em cada período da tabela periódica há uma linha de velcro, permitindo que esses elementos, essas caixinhas possam ser retiradas e colocadas novamente. E expectativas para o desenvolvimento do projeto. Bom, espera-se que o aluno possa valorizar ainda mais a tabela periódica no ensino de química e que seja capaz de vincular muitos acontecimentos aos elementos químicos e, consequentemente, à tabela periódica. É isso, e meu muito obrigado.